Olá, paz do Senhor Jesus, a todos os amados. Nós vamos para mais um vídeo aula, nosso seminário teológico do IBBC, trabalhando aqui a segunda apostila de número 2, e a matéria é Cristologia. Nós paramos na página 252 e retomamos na página 253 a obra de Cristo, significados teológicos da morte de Cristo. O contexto e a necessidade da expiação. A expiação é o ponto crucial da fé cristã, no qual se baseiam outras doutrinas importantes, tais como a salvação, o pecado, a igreja, a escatologia. A natureza de Deus é perfeita, completamente santa. Sendo contrário à natureza de Deus, o pecado é repulsivo a ele. Deus é compelido a se afastar do pecado, é alérgico a ele. Isso é uma força de expressão. Deus é Deus, não existe alergia, só uma força de expressão. A lei é a expressão da própria pessoa e vontade de Deus. Sua própria natureza resulta na exigência de certas coisas e proibições de outras. Desobedecer à lei é atacar a própria natureza de Deus. A violação da lei, quer por transgressão ou por omissão, é passível de punição. Existe uma relação de causa e efeito entre o pecado e a punição. A punição é uma inevitabilidade e não uma possibilidade. A condição humana é incapaz de fazer qualquer coisa para salvar a si mesmo ou para livrar-se da pecaminosidade. A morte de Jesus tem valor suficiente para fazer a si mesmo ou para livrar-se da pecaminosidade. A expiação é a expressão simultânea do amor e da ira de Deus. Amor e ira são partes da natureza divina, não havendo contradição ou incoerência nesses atributos. Deus, em seu amor, deseja salvar a salvação do homem, mas também precisa manifestar-se fiel à sua própria natureza sem negar a sua justiça. A ira é a reação de um Deus santo ao pecado. A expiação é necessária porque o homem sem Cristo está debaixo da ira e do juízo de Deus. Conceitos básicos da expiação. Propiciação. Propiciação é um ato realizado para aplacar a ira de Deus, de modo a ser satisfeita a sua santidade e a sua justiça, tendo como resultado o perdão do pecado e a restauração do pecador à comunhão com Deus. Sacrifício vicário. Cristo morreu por nós em nosso favor como nosso representante, como um advogado representando seu cliente. Substituição. Cristo morreu em nosso lugar, sofrendo ele próprio a condenação e a penalidade do pecado. Nossos pecados foram transferidos a ele. Redenção. Através de sua morte, Cristo nos libertou da escravidão do pecado e nos adquiriu para Deus. Do que fomos libertos? Pecado e morte. Qual o preço pago? O sangue de Cristo. Uma mudança de propriedade. Nós éramos escravos do pecado e agora somos escravos, servos de Deus. Justificação. Envolve duas interpretações com ênfases diferentes, mas complementares. A. Deus, pela sua graça, perdoa o homem da sua culpa, tendo como base o fato de que Jesus cumpriu a lei em seu lugar e sofreu o castigo pelos seus pecados, contexto judicial ou forense. B. Deus não nos fez justos, qualidade ética, mas nos declarou justos, status de relacionamento. A ideia no Velho Testamento é de conformidade a um padrão, não necessariamente em virtude de qualidades éticas ou morais, mas pela fidelidade mantida em um relacionamento. O homem que crê em Cristo, apesar de pecador, é declarado justo por Deus porque em Cristo ele é colocado em um novo relacionamento com Deus. Reconciliação. A hostilidade contra Deus é removida por sua própria iniciativa. Deus é o sujeito e o homem e o mundo são os objetos da reconciliação.
A reconciliação não é uma mudança de atitude humana em direção a Deus, mas uma atitude de Deus em relação ao homem e seu pecado. Reconciliação e justificação são estreitamente relacionados. Justificação é a declaração de absolvição da culpa do pecado. Reconciliação é a restauração da comunhão que resulta da justificação. A paz resultante não é um estado mental, mas uma condição de relacionamento. Teorias diversas sobre a expiação. O significado e o impacto da expiação são ricos e complexos, dando origem a várias teorias a seu respeito. A teoria sociniana, ou da expiação como exemplo, rejeita qualquer ideia de satisfação vicária. A morte de Cristo e os demais aspectos de sua vida têm valor apenas inspirativo para os homens. A expiação é um conceito metafórico. Para a restauração do relacionamento com Deus, basta adotar os ensinamentos de Jesus e seguir o seu exemplo, definida por Fausto Socino. A teoria da influência moral da expiação como demonstração do amor de Deus ensina que a natureza de Deus é essencialmente amor, minimizando outros atributos divinos como justiça, santidade, retidão. A iniciativa da reconciliação é posta no homem, pois Deus não tem dificuldade para perdoar. O pecado é visto como uma doença da qual precisamos ser curados. Cristo veio para corrigir esse problema e sua morte demonstra a grandeza do amor de Deus. A consciência desse amor deveria nos estimular a voltar para Deus. Essa teoria popularizada no início do século XIX nos Estados Unidos e Grã-Bretanha. A teoria governamental ou da expiação como demonstração da justiça divina. Como governante do universo, Deus tem o direito de punir o pecado, mas pelo seu amor ilimitado não é obrigado a fazê-lo. Para manter a ordem moral no universo, Deus enviou Jesus não para sofrer a pena estipulada para a humanidade, mas como substituto da pena. O principal proponente dessa teoria governamental foi o advogado Hugo Grotius, viveu de 1583 a 1645. Teoria do resgate ou da expiação como vitória sobre as forças do pecado e do mal. Na luta cósmica entre bem e mal, Satanás estabeleceu seu controle sobre a humanidade. Cristo deu sua vida em resgate ao diabo para que esse libertasse a humanidade. Satanás foi derrotado, pois perdeu o controle sobre as almas dos homens e não conseguiu deter a Cristo, que ressuscitou dos mortos. Teoria defendida por Orígenes, Anselmo, Agostinho, foi muito popular na Idade Média essa teoria. A teoria da satisfação ou da expiação como compensação a Deus. Em Cristo foram satisfeitas todas as exigências de Deus com relação ao pecado. Qualquer atitude humana seria insuficiente para satisfazer a Deus. Portanto, só Deus poderia fazer essa satisfação, o que resultou na encarnação de Cristo para o cumprimento da pena. Essa teoria possui duas variantes de interpretação. A primeira de satisfação absoluta. Em Cristo, todos os pecados da humanidade, passados, presentes e futuros, foram removidos. Todos os homens eventualmente crerão em Cristo antes ou depois de sua morte. Satisfação moderada. Tudo depende da fé que deve ser exercida durante a existência física. Louvado seja Deus. Página 257, a obra de Cristo, sua ressurreição e ascensão. A importância da ressurreição e sua relação com o Antigo e Novo Testamento. A ressurreição de Cristo é um dos cernes doutrinários do Evangelho. A ressurreição era uma esperança dos judeus. Profecias gerais sobre a ressurreição do corpo no Antigo Testamento. Poucas referências específicas sobre a ressurreição de Cristo no Antigo Testamento, a ressurreição ao terceiro dia, predições do próprio Cristo. Evidências neotestamentárias da ressurreição de Cristo. Túmulo vazio, a reação dos discípulos, a reação dos judeus. As aparições de Jesus. Apareceu às Marias, a Pedro,
os 2 discípulos no caminho de Emaús, demais discípulos no cenáculo, os discípulos no mar da Galileia, a toda a igreja numa única oportunidade, a Tiago, Paulo e outros apóstolos. A transformação na vida dos discípulos, o testemunho do próprio Cristo. Os resultados da ressurreição de Cristo, cumprimento da promessa aos pais, confirmação do senhorio de Cristo, prova da nossa justificação, vida regenerada e de esperança, ilustração da medida do poder de Deus, sujeição de todas as coisas a Jesus, garantia de que haverá um julgamento futuro, garantia da nossa própria ressurreição. A natureza do corpo ressurreto. Concepções sobre a vida após a morte. Gregos, imortalidade da alma sem ressurreição do corpo, dualismo entre alma e corpo. B, judeus, ressurreição do mesmo corpo, unidade entre corpo e espírito. C, igreja, ressurreição de um novo corpo espiritual transformado, glorioso e incorruptível, igual ao corpo de Jesus. O corpo físico de Jesus após a ressurreição tinha características tanto materiais quanto espirituais. O estado intermediário dos mortos. No Velho Testamento, Sheol, traduzido como sepultura, inferno, abismo, lugar tenebroso inferior. No Novo Testamento, Hades, traduzido como inferno ou prisão, um lugar com 2 divisões, uma para os justos e outra para os injustos. Cristo teria descido ao Hades para proclamar o evangelho aos perdidos. Ascensão e exaltação de Cristo. A ressurreição e a ascensão de Cristo foram eventos separados no tempo, mas parte de um único processo, sua exaltação em glória. Resultados da ascensão: preparação do lugar da nossa futura habitação, a descida do Espírito Santo, a distribuição de dons espirituais aos crentes. Nós paramos então na página 258 e prosseguimos no próximo vídeo na página 259, a obra de Cristo, seu ministério atual. Que Deus abençoe e uma boa aula.